Adicionar um convidado para estar ao vivo. Fazendo a transmissão. Só que eu tava filmando no computador, não? Cancelar. Primeiro da gente! Que nervoso! Não, o coração tá aqui até acelerado. Na última hora. Lá, Mundo do Pedro, Rejane, Rosa, Maria Luz, Amor. Ei, Mundo Pedro. E. Nossa! E aí, Moura. E aí a gente é míope. Luiz Renato. Luiz Renato, a gente conseguiu. Ó, vou contar um segredo pra vocês. Tava no meu Instagram. Aí a gente foi pro Instagram do Mundo Autista e a gente não conseguiu entrar, que é a primeira. E aí, nessa nossa live em homenagem ao Dia das Mães, uma coisa assim maravilhosa que nós vamos contar para vocês é que a gente ficou nervoso. Victor, a gente não pode brigar, não. Não, a gente ficou nervoso, mas é muito bom. Então, tipo assim, a minha mãe que tava mexendo no negócio, de repente ela esbarrou, mamãe, você se ferrou, e eu comecei a rir. Não, desculpa, eu não queria rir, não, tô rindo de nervoso. Mas foi tão bom quando a gente abriu e começou a ver todo mundo chegando. É maravilhoso. Que legal, gente. Na realidade, é um desafio muito grande para mim e para o Victor, porque... Ei, James, já tá aí também. Os míopes, gente, a gente tá aqui atrás. Aí a gente quer ler. Maia, Aline Bertão, Maísa, Maria. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Gente, esse negócio maravilhoso! Muito bom. Leonor, S. Maria Glória, nossa professora Cláudia. Mulher Coragem. Projeto maravilhoso. Gente, Mulher Coragem. Eu fui convidada para esse projeto, nem acreditei e fiquei muito feliz que não vai ser só a minha história, né? Eu sempre falo com vocês, é muito bom, mas não sou só eu. Tem tanto de história de mulheres maravilhosas. Com deficiência então, e artistas. Sigam lá o Mulher Coragem para assistir a minha história e de outras mulheres com deficiência e mulheres artistas. Nossa, autista desenhando azul. Gente, pera. Só o coelho. É muito legal isso. Eu e o Victor também, primeiro que a gente tá nervoso. Sim, dá pra perceber, né? E a gente começa a rir muito. E isso acontece às vezes em enterro, essas coisas que... Isabel, bom encontro. Autista desenhando azul, falando que é artista também, legal. Bertão, Aline Bertão, BD Moura, Galerial, Tiago, beijão. Mas aí, gente, seguinte, aí a gente começa a rir muito. E a gente tinha evitado live porque a gente... Paradoxo Edu, desculpa, eu vou parar de cumprimentar que você... A gente não sabe se a gente lê lá. Se a gente... Ei, Selma e Victor, ei, Galerial de Flavinha, Félix, Mulher Coragem, Doc. Eu vou mandar um alô pra você, autista desenhista. Ai, que bonitinho. Ruth Reis. Gente, a idealizadora desse projeto Coragem é uma atriz, ela participou de Malhação 2004. A história dela é maravilhosa, porque para além de ser atriz, ela é produtora, está envolvida com N projetos, e aí a gente descobre que esse nosso mundo da inclusão, ele é um mundo, né? Ele é o mundo todo, porque essa riqueza, essas descobertas, nossa, acontecem com todo mundo. Babi tantas, eu fico tão... Ju Carvalho, no início é assim mesmo. Obrigada, viu? Eu tô me sentindo, gente, quando quem é autista aí vai se entender. Vai entender o que eu tô falando. Quando a gente descobre um hiperfoco novo, eu tô assim, aquele gosto de curiosidade, assim, misto de curiosidade com
com um pouco de ansiedade, né? É muito bom. Érica, Santiago, Sidney. Gente, mas aí eu e o Victor falamos assim, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Vamos tentar fazer uma live? Vamos. Vamos fazer pelo mundo autista, né? Porque a gente está querendo comunicar isso e mais do que isso, fazer uma homenagem às mães, a todas as mães, mas em especial a essas mães que a gente conhece tão de perto, toda a jornada, todo o conhecimento, todo o caminho, todo o sofrimento, que não é batatinha, mas que também tornam as vitórias bem mais saborosas. E aí eu falei assim, Victor, como é que a gente pode fazer essa homenagem? Vamos falar então da nossa relação, né, de como... Jamília, oiê! De como que acontece. Bom, o que vocês quiserem saber da nossa relação, vocês podem falar. Mas desde a infância, um abraço grandioso para vocês. Eu estarei no Rio, te ama, ou te ama, autista desenhando azul. Selminha e Victor, parabéns, seus... Rosinha Núbia! Mabi, Mamizinha, professora linda, Ju Carvalho. Bom, enfim, gente, a minha relação com o Victor, todo mundo sabe que quando nasce o primeiro filho, nasce também a mãe. E eu não tinha referência, né, de como é que era o filho, mas o que me salvou foi que quando eu olhei aquele pacotinho, eu apaixonei, mas não apaixonei porque ele era meu filho, meu tesouro, algo para além de tudo, melhor do que todo mundo. É porque eu achava engraçado ter um pedacinho de mim ali, sabe? Eu ficava tentando encontrar o meu olhar, meu nariz, e o nariz eu encontrei. Meu nariz acabou comigo. 3 coisas que eu herdei da minha mãe, eu já falei isso uma vez. O sincericídio, o autismo e, infelizmente, o pior de todos, o nariz. Mentira, Victor. Olha como eu tô bonitinha. Você tá linda hoje. Hoje. Não, tá linda, porque tem vezes que você reclama do seu cabelo e tudo. Hoje já tá mais adequado, vamos dizer assim. A bem da verdade, eu tô feliz a gente ter vencido esse desafio e... Você tá com energia vital. E tá aqui e tudo. E aí eu tentava me enxergar no Victor, mas depois foi engraçado que eu comecei a enxergar o Victor no Victor. E era engraçado. Eu me lembro que eu trabalhava fora, então assim, até 1 ano de idade era fácil, depois da licença maternidade, eu viajar e voltar e era delicioso, mas depois de 1 ano, o Victor já tinha a personalidade dele, ficou mais difícil me distanciar. Até que essa personalidade ficou forte demais, né, mamãe? Maldita hora! Mas também com a mãe que eu tenho e com a avó, que a avó é mãe 2 vezes, né? Então um dia da avó... Ai, tá vendo, Flavinha? Que eu estou linda mesmo? Gente, a nossa família é uma família de mulheres que não é brincadeira não, viu? Mulheres muito fortes. E aí ficou mais difícil, mas era gostoso, porque aí eu debrucei um olhar sobre o Victor de descoberta. Então, ao mesmo tempo que eu descobri que o Victor era diferente, Biabele, Floripa, eu me apaixonei por vocês em 2 minutos de live. Que lindo! Estou emocionada. Você não imagina a gente aqui, né? Que a gente é meio bobo, sempre foi. Doutora Cláudia. Você tem mais filhos? Então a Aline está perguntando. Olha, eu, como boa autista, programei. Vou me casar em 90, em 93 vou ter um filho, depois em 95 eu tenho o segundo. E a minha primeira descoberta, que não era assim tão cartesiano, o padrão, é que para ter filho não tem um momento certo. Eu achava que eu ia sentir assim, 3 anos de casamento, o momento certo. Aí eu queria ter 2. Aí eu tive o Victor. Eu não sabia que eu era autista, mas eu soube, quando eu tive o Victor, que para educar, para debruçar o olhar, que eu sempre gostei de debruçar sobre o Victor, eu não ia conseguir com mais de um. Eu não ia conseguir. E olha que interessante. Mas outras pessoas conseguem, óbvio. Claro, cada um é cada um. Mas olha que interessante, você falando isso, a Flavinha Félix está falando que ela e o filho dela também são Asperger e o marido precisa intervir porque travamos em alguma rigidez mental. Isso te lembra alguma coisa? Tudo! Então acho que essa ideia de parar por aí também passou um pouco por isso, sabe? Rigidez, de fato. Porque a gente... Inclusive, ontem eu estava em contato com uma neuropsicóloga que também é autista, falando dos estudos que mostram que autistas, eles
socializam bem uns com os outros, mas quando tem essa rigidez baixa, é realmente uma coisa complicada, a gente precisa de uma mediação. A Jamília perguntando se existe muito ciúme entre nós dois. Eu não sei em que sentido. Ah, deve ser ele de mim e eu dele. Quando a gente ia dar palestra, o Victor, assim com 18, 19 anos, as mães falavam assim, nossa, mas você não gosta de... Você não vai gostar, seu filho está tão bajulado, tá tão elogiando. Eu falei assim, não, isso me enche de orgulho. Eu não conseguia sentir ciúme disso. Como eu nunca senti ciúme de babá, que o Victor adorava a Dona Branca, adorava. Ana Paula. A Ana Paula, que está em Portugal. A gente falava assim, todo mundo falava assim, Selma, mas ele gosta muito, você tá com ciúme? Eu falei assim, não, eu tô grata. Eu tô grata por gostarem do meu filho assim. Eu penso que eu nunca duvidei do amor que o Victor tem por mim, não, exceto há pouco tempo. Que às vezes eu fico danada. Estamos em quarentena, eu e ele e eu olho pra ele olha pra mim, eu brigo com ele briga comigo, eu implico com ele implica comigo, a gente a gente ri, a gente brinca. Mas ele sente uma falta danada do pai dele. Ah, sinto mesmo. Eu não posso ver meu pai há meses, gente. Quanto tempo essa quarentena? 2 meses? 3 meses? Aí liga pro pai dele, fica horas. Eu e com a vovó, por falar nisso, a vovó Irene, sua mãe, já que é Dia das Mães, entrou aqui. Vovó Irene, mamãe. E falando também, desculpa, eu esqueci seu nome, mas você falando que nós amamos a Imperatriz Cici da Áustria-Hungria, realmente é um hiperfoco, nossa... Meu e dessa pessoa que tá... Eu lembro dela, Jéssica. Jéssica, exatamente. Jéssica, eu lembro. Desculpa, eu sou meio ruim com o nome, Jéssica, me perdoa. Aí, então assim, eu me descobri ciumenta agora, porque assim, eu falei, poxa, eu tô com esse cara toda hora, e ele fica, ai, meu pai. Mas depois eu voltei ao normal e pensei assim, nossa, que bom que ele gosta tanto do pai dele assim, que bom que ele fala muito ao telefone, que é sinal de que ele não vai estar falando também nas minhas orelhas. Eu não tenho ciúme da minha mãe, não, nenhum. Mentira! Por quê? Mentira! Se a gente estivesse no programa do Ratinho, eu falava assim, eu exijo provas, Ratinho! Hoje eu falei com o Victor que eu recebi uma mensagem amorosa no Zap. Eu falei assim, eu não sei medir direito, não sei se a pessoa tá me dando... Aí eu falei, pula fora. Não contei ainda. Não sabia se a pessoa tá me dando mole, que eu ainda tenho essas dificuldades. Você estava sendo só educada. Eu achei... Bem, deixa pra lá. O Victor não me mata. Pula fora, mamãe, para por aí. Não tem ciúme. Não, gente, não é isso. É que a minha mãe tem um perfil de ficar sozinha, já tá sozinha há muito tempo. É isso! Eu acostumei com isso. Talvez de ela arranjar outra pessoa tivesse ciúme. Mas assim, eu quero mais que minha mãe seja uma pessoa feliz. E eu acho que ela é mais feliz sozinha. É isso, não é ciúme. Eu vou cantar uma musiquinha pra ele assim. É impossível ser feliz sozinha. Aqui, Victor, isso não tem jeito da gente rotular a pessoa ser feliz ou infeliz assim, não. Se acontecer, meu filho, aceita que é melhor. Aceita que dói menos, né, gente? Aqui. Outra pessoa também perguntou relação às crises. Mãe, filho, autista. Uma das coisas que me levou a descobrir meu diagnóstico, a mãe contando, tem sim, os dois. A gente não devia ter convidado a mãe. Ela entrega a gente bonitinho. Mas aí, gente, a questão da crise. A Rejane já até criou uma hashtag pra mim. Eu tô chipando. Selma namorando, adorei. Foi um dos indícios de perceber o meu autismo, quando o Victor ficou mais velho, que ele me deu um toque nisso, porque muitas vezes eu entrei em crise com o Victor e não sabia. A pior delas, a mãe vai lembrar disso. O Victor tinha uns 6 a 8 anos, alguma coisa assim. Ou mais, agora eu já confundi. Eu liguei para minha irmã, que é madrinha dele, e falei assim, vem pegar o Victor aqui, eu não aguento. Se eu ficar 1 minuto a mais com ele, eu vou acabar com a raça dele. Pega ele aqui pra eu ficar mais calma. Eu acho que esse negócio de crise, assim, você não pode os dois entrarem juntos. Isso tem que ser evitado, tem que ser conversado, assim, e sair de perto na hora que os dois estão entrando juntos, porque senão é realmente complicado. Quando só um tá em crise, o outro
é meio que um ponto seguro, né? Mas as pessoas são instáveis e a gente sabe disso. Né? A gente não tá falando de uma receita de bolo, mas a gente, né, busca se aprimorar e melhorar cada dia. Em maio eu completo um ano sem nenhum meltdown grave. Grave. Meltdown, um colapso mental, uma crise mais feia mesmo, de autoagressão e tudo mais. A madrinha tá ali. Madrinha me salvou. Então tô muito feliz com isso. E assim a gente vai buscando, né, aprimorar todo dia, não só o autista, mas todo mundo. O James comentou aí, mais pra trás, que quando eu encontrar uma pessoa, vão ser nós 4, né? E você encontrar a sua, nós 4. Então vai ser muito bom, né? Então assim, você até pode, desde que eu possa também. Um ciúme meio controlado, assim. Ah, eu me lembro disso, gente. Eu falava assim, ai, vou arrumar um namorado, Vitor. Como assim? Antes de mim, nunca. A Rosaquel de Amparo, que delícia. E a Mabi também desejou super feliz Dia das Mães também. Pois é, gente, esse negócio de ser mãe é muito louco, né? A gente se cobra muito e o filho também, por vezes, se cobra muito. Mas uma coisa que me encanta... E ainda cobra muito a mãe, né, depois. Ainda cobra, a gente faz tudo da melhor... Pobre vovó Irene que tem 3, né, vovó? E a mãe mesmo que o diga. A gente. Que a gente, óbvio que a gente vai errar. E óbvio também que naquele momento, que naquele contexto, toda a decisão que a gente toma é a melhor para aquele momento, para aquele contexto. Mas aí o filho cresce e questiona e etc. Tem uma fase que isso é bem punk, assim, né? Vocês veem uma coisa assim, das coisas que o Victor me cobrou, a que mexeu mais comigo e que ainda bem que eu tinha o equilíbrio assim, fundamentado no amor que eu tenho por ele, foi a questão de escolha de psiquiatra para ele, que deu ao Victor um primeiro contato, foi muito bom para mim como mãe de criança pequena. Pequena não, né? Que o diagnóstico dele veio com 11 anos. Mas que para ele não foi. Era um psiquiatra que eu escolhi, mas que ele não escolheria. Então, o Victor me cobrou isso assim, como um erro fatal. E eu entendia porque o Victor chegou até trauma pós-traumático. Estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático. Mas, gente, assim, lamento. Eu ali, quando fiz aquela escolha, eu escolhi com os dados que eu tinha. Então, nessa parte, ser autista é bom. Porque eu viro para o Victor, olho no fundo do olho dele e falo assim, eu entendo o seu sentimento, eu entendo o seu sofrimento, mas lamento. Eu acredito piamente que eu fiz o melhor que eu pude à época. Né? Então, assim, a mãe ela tem que se dar esse direito. Agora, eu tive uma decepção incrível quando veio o meu diagnóstico, porque eu falava assim, gente, eu sou uma mãe assim, porreta, eu entendo tanto o Victor. Eu tenho uma empatia tão grande que eu pego tudo que o Victor sente, mentira, porque eu senti a mesma coisa, passou por coisas parecidas. Exatamente, aí quando veio o diagnóstico, eu entendi por que eu entendia tanto o Victor. Muita coisa que o Victor estava passando, eu passei na escola, a escola não foi fácil para mim também. Mãe erra porque ama demais, quer cuidar, zelar e proteger demais. É a Biabelle de Floripa. Só que aí, também o cérebro autista, Biabelle, me ajuda no seguinte. Hoje eu sei que essa proteção, esse desejo de cuidado, eu tenho que dar uma afastada. Não só porque o Victor está maior, mas porque eu aprendi. Se ele tivesse menor, eu tivesse aprendido mais cedo. Por exemplo, por vezes o Victor está trabalhando e fala assim, mamãe, faz isso assim para mim. Ontem mesmo foi assim, o nosso dia foi cheio, eu falei assim, olha, Victor, acabei... O meu lamento é fantástico, acabei de lavar uma pilha uma pia cheia de vasilhas, quero tomar meu banho e estou no meu ritual de descanso. Isso já é 11 horas. É um ritual que não pode interromper de jeito nenhum. Mas essa questão da mãe zelar demais é muito real, né? A mãe tem uma preocupação muito forte, às vezes isso... Quando a gente cresce, vem um controle da vida da gente, tipo assim, tchau, vai dar uma voltinha, vai fazer outra coisa, e depois você volta, porque também não consigo ficar sem você, não. É na hora que quer as coisas, né? Não, na hora que quer amor, carinho, afeto. Ausento. Mas assim, também tem o outro extremo, quando a mãe pensa assim, não, meu filho, eu tenho que cuidar dele, eu vou fazer Vou ser bem rígida. E aí ela é rígida pra caramba. Também que a minha mãe tem essa ternura, esse equilíbrio entre ternura e rigidez que eu acho
fantástico. A Érica está falando uma coisa muito interessante. Buscamos muito a independência dos filhos. Quando você percebe que deu certo, dá um friozinho da barriga. Olha, uma das coisas mais difíceis que eu vivi com o Victor, porque eu não percebia, é que a gente estava muito junto. A madrinha dele, a Sol, que está aí acompanhando a gente, minha mãe também sabe disso. Porque assim, eu tenho tanta admiração pelo Victor que eu não me via misturada com ele, nem ele comigo. Mas na vida de adulto, isso traz outras implicações que eu não estava percebendo. Então, há uns 2, 3 anos, a gente começou um processo não de se separar mãe e filho, mas de separar como pessoa. A gente estava muito embolado, muito misturado. E aí eu vi que eu também pago um preço hoje por não... Era tanta frente que eu tinha que enfrentar com o Victor, que eu tinha que olhar, que eu tinha que cuidar, que, por exemplo, o Victor descobriu o diagnóstico tarde e não fez terapia ocupacional. Então, assim, dobrar roupa, amarrar cadarço, cuidar do quarto, atividades da vida diária, e isso me sobrecarrega muito. Eu estou colhendo hoje o fato de não ter feito isso com ele. Por outro lado, ele sabe que ele precisa, mas ele sabe que é mais difícil porque tem preguiça, tem vontade, mas não... De olhar para si é muito difícil. Mas só fechando o pensamento, Érica, dá um medo, a gente, ao mesmo tempo que a gente quer, a gente às vezes prende. Mas como o meu cérebro também é muito cartesiano nesse ponto, vale muito mais a pena se olhar para aquele cara que até tomou uma decisão que você não concorda, mas fala assim, ele tem condição... É só uma pessoa, né? Ele tem condição de ser essa pessoa, de ter a opinião dele, e eu tenho que respeitar. Então eu falo muito, eu admiro o Victor hoje, isso é muito gostoso. Para além de ele ser meu filho, eu admiro o cara, com as qualidades e os defeitos. Mas eu aprendi a ouvir a opinião da minha mãe e não necessariamente eu tenho que aceitar ou seguir. Não tem pessoa da pessoa, exatamente. Mas assim, por outro lado, quando você faz esse processo de... Rosaquel, Victor, você precisa deixar seu quarto arrumado. Desculpa. Esse é um problema mesmo, porque desorganização confunde a gente, né, Rosaquel? Você tem toda a razão. E, além de tudo, não é empático deixar para outra pessoa arrumar o que você faz. Eu estou precisando trabalhar isso. Até a Raquel Romano, que é minha arte terapeuta, está aí. A gente, pós-quarentena, a gente vai trabalhar mais nisso, né, Raquel? Mas eu acho que quando você fala desse processo de desmisturação, cai muito numa coisa que acaba dialogando com uma pergunta que a Regiane fez, que a gente não respondeu mais lá atrás. Eu tô de olho aqui, né, apesar de ser míope. Do mundo do Pedro Ponto Feliz, ela falou assim, como está sendo essa quarentena? Parece que esse processo de desmisturação preparou a gente para a quarentena, porque cada um fica curtindo melhor a sua própria companhia, mesmo estando confinado, a gente está mais separado, e quando a gente está junto, com uma qualidade melhor. O James está falando que vai preparar uns tutoriais para mim, eu agradeço, viu? Eu vou comprar depois, viu, amigo? Ok, e essa sua pergunta, se tem condição de fazer TO nessa idade? Tem. Sim. Mas olha o que acontece. Vamos combinar. Muita coisa de TO de fono é um saco. Para a criança é lúdico e ela é divertido, e ela pode não saber também quando não é tão lúdico. O adulto, ele sabe, cara. Então, assim, e é um saco alguns estímulos. As demandas de adulto, que ele acaba meio que... Né, igual dieta. Vamos começar uma dieta, tá, agora, aí chega com aquele doce maravilhoso, aquele bolo, o pudim, que minha mãe até fez essa quarentena. Aí não dá pra continuar com a dieta. Quer dizer, até dá se você tiver força de vontade, mas tem que partir de você essa força. E às vezes o adulto não tem. Mas respondendo mais objetivamente a pergunta, tem sim. A terapia ocupacional ela é eficaz em todas as épocas da vida. Assim. Claro que vai ser uma intervenção diferente. Talvez aqui a gente não tenha tantos profissionais preparados para fazer isso no adulto, né? O Victor, aqui no Brasil. O Victor fez como terapia, não fez, ele fez, era sempre psicólogo. Depois psiquiatria. E psiquiatria. Depois de adulto, ele começou ele tem hoje a Raquel, que é a arte terapeuta, que ajuda muito nesse resgate da espontaneidade do Victor, porque por vezes a medicação tira a espontaneidade, né? Agora eu, por exemplo, que não fiz terapia, que só descobri, deixa eu ver, o adulto já tem... é isso, verdade.
Isso é verdade, Rosaquel, que você falou que o adulto já tem os vícios. Mas eu que não fiz, vocês não têm noção da complicação que é a minha vida diária com o Victor. Assim, as atividades da vida diária. Essa semana foi a primeira vez que eu senti o reflexo da pandemia no meu cérebro autístico. Que eu e o Victor, a gente trabalha muito em casa. Mas eu comecei a não conseguir funcionar porque eu queria trabalhar o meu trabalho, não queria... E a casa às vezes me demandava. E eu não consigo me organizar se o ambiente não estiver organizado. Então, sabe, eu me sentia às vezes igual um cachorro correndo atrás do rabo. Eu queria fazer, passavam 2 horas, eu falei, putz, eu não fiz nada. Aí eu ia no quarto, começava uma coisa, ia levar na cozinha, chegava na cozinha, começava a trocar, eu falei, mas eu não estava aqui, voltava pro quarto. Ontem foi horrível. Aí hoje eu acordei assim, como adulta que sou, eu acordei querendo me organizar mais e hoje foi mais produtivo e menos cansativo para mim. Até isso que você falou já logo com que a Monokeep, não sei se eu pronunciei corretamente, não falou do filho dela, o Arthur, 10 anos, a aspas é que os estímulos ou as estereotipias dele estão muito mais visíveis e evidentes nessa quarentena. Realmente, né? O estímulo acaba sendo uma forma de autorregulação que a gente tem por não conseguir lidar às vezes com os outros, a estereotipia, né, com os outros estímulos, e a gente acaba se movimentando mais, e nessa quarentena está mais propício a ter ansiedade. Eu não sei qual que é o caso dele exatamente, mas dialoga muito com isso com o que a minha mãe falou, porque no começo eu ficava o dia inteiro fazendo estereotipia e não fazia nada, não produzia nada. Às vezes a gente já não estou gostando desse rumo. Comecei a meditar, nós somos budistas, né? Então, essa é uma pergunta disso, como é que a gente pode usar a meditação da Maísa e para o relaxamento? Porque o autista ele costuma ser zero em relaxamento. Relaxar é um processo natural para todo mundo, né? É natural, é intuitivo. Para o autista, não. Janaína, 16, oi. Então, assim, essa questão do relaxamento, e o que acontece é que o autista, gente, ele tem dificuldade, ele não sabe. Eu, por exemplo, que não sabia do meu diagnóstico, meu músculo já tem a memória de retesamento, eu sou completamente encurtada, estou tentando resgatar isso, sou tensa sim o tempo todo. Mas é um aprendizado, é um exercício. A gente, criança, adolescente ou adulto, a gente consegue se a gente sistematiza. Então, até a meditação é sistematizado. Então, por exemplo, uma coisa que quando o seu filho é pequeno, que muitos médicos falam pra gente, muitos psicólogos, se ele estiver em crise, respiração. Então é uma o coisa... amigo você falando que ele está usando muito essa técnica na quarentena de meditação mindfulness, que é justamente essas técnicas de respiração também, que nos dão mais consciência para a gente fazer as coisas do dia a dia. Então a gente tem que dar um passo de cada vez. Então, por exemplo, se você, igual ele falou, ele tem um método que é um método específico. Mas vamos dizer que a gente está em casa ali, pintou a coisa. A primeira coisa, a gente tem que ensinar o nosso filho autista a ter noção da respiração. Aquela respiração mais básica que é 1, 2 para dentro, 1, 2, 3, 4 para fora. 1, 2 para dentro. 1, 2, 3, 4 para fora. Que é a mais básica. E aí esse autistinha vai tendo uma noção disso e fica mais fácil de adolescente e adulto ele se perceber e verificar que ele tem como se acalmar. Como eu e o Victor não tivemos isso, a gente, sendo budista, a gente começou a fazer o nosso mantra. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. Que aí conecta a gente com essa vibe da perfeição do universo. Nessa hora que a gente faz o Nam-myoho Renge Kyo, ele tem um compasso, ele tem uma cadência e ele tem uma respiração. Eu já conversei até com um psiquiatra certa vez, que a respiração do mantra, ela vai repetindo, né? E é uma forma, ele chama de mais popular, uma forma que ele chama de religião, né? Uma forma mais espiritual. Richard. Beijo, Richard. Uma palavra mais espiritual, né? Uma coisa assim. Mas quando você vai fazendo isso em sequência, isso pode ajudar até mesmo
a reduzir a medicação, ele falando, porque trabalha várias questões. Porque o Nam-myoho-renge, que é o que a gente faz, é para ter autoconsciência, para a gente enxergar a si mesmo. E quando você enxerga a si mesmo, você consegue mudar qualquer coisa. E no nosso caso, o fato de ser uma meditação budista ajuda a gente, porque se você falar com um autista assim, medita, relaxa, esvazia a mente, vamos combinar? Impossível. Por quê? A gente tem transtorno, muitas vezes transtorno de processamento sensorial, então barulho, a gente é muito ligado a barulho quando a gente é hiper, ou então não é quando a gente é hipo. A gente tem uma série de questões sensoriais. E a nossa cabeça, normalmente, é um cérebro hiperexcitado. A nossa dificuldade é exatamente organizar, porque abre essa janela, abre essa janela, abre essa janela, abre essa janela, e a gente vai fazendo, e aí quando você pensa que a gente já esqueceu dessa janela, que a gente não tem condição de ligar, o professor muito acha isso, não está prestando atenção, aí a gente vira e faz aquela ligação, só que cansa, da exaustão. Então, assim, tem jeito de a gente fazer isso tudo, porque isso eu penso que é uma qualidade, mas com menos sofrimento. Então, o que é a meditação minha e do Victor? É se conectar na cadência com essa frequência de perfeição do universo para a gente se permitir escutar, inclusive pensando. Se você entra nessa cadência, emerge sabedoria e você pensa assim, nossa, tive uma intuição, normal, é insight de um estado de vida mais elevado que você vai ter, então, as suas intuições. Então, já aconteceu de o Victor estar em crise, ligar para a avó dele, em crise, e a avó dele fala assim, meu filho vai fazer oração. E eu estava assim, apavorada aqui, porque eu não estava dando conta daquela situação, de repente o Victor sai, vai fazer a meditação e volta com condição de discutir comigo, de dialogar. Sim. A Carmen Pajão, inclusive, falou que ela e os meninos adoram yoga, né, que estão fazendo, muito bacana também. Porque a meditação, muita gente tem essa visão meio estranha da meditação, como se fosse assim, e algumas meditações são mais assim mesmo, vou transcender lá fora e depois vou voltar para o mundo. Não, a meditação é para a gente fazer a diferença no lugar que a gente está, do jeito que a gente estiver. A mãe está dizendo, a mãe Irene está dizendo, acho que autista pensa com muita velocidade, 1000 por segundo. É verdade. E por isso, que vamos supor, eu tô aqui pensando, o Victor me chama e fala, mamãe, isso assim, 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 eu olho pra ele, com aquela cara, Perdoa, primeira live. Primeira live, eu não sei como é que parava isso, mas então, porque eu tava aqui no processo a 1000, o Victor me chama, me cria uma demanda, eu tenho que parar. E aí depois é que vem aquela informação, eu processo e demoro a responder. Se o Victor, que é autista, por vezes assim, foi mal, mamãe, eu esqueci, não tem paciência, vocês imaginam um professor, uma avó típica que ainda não tem conhecimento como é que o neto é, mas esse menino é muito lerdo, como assim? É tão inteligente para umas coisas e para outras... e o Richard Lanza, que eu morria de ciúme dele por causa disso. Irene, te amo, saudades. Menino, como diz o Victor, minha mãe, só minha. A Aline, é muito difícil ficar com o olho fechado. Perde a noção do controle do ambiente. Pois Aline, a oração, a meditação budista é com o olho aberto. Olha para você ver que louco. E a gente visualiza... quando a gente já é budista, é um pergaminho e a gente fica, que ele simbolicamente, né, são escrituras em sânscrito, que a gente percebe as funções tanto boas quanto ruins da vida e esse Nam-myoho-renge, que é o que se manda no centro, simbolizando esse equilíbrio. Então isso me facilita um pouco. Então essa questão do olho aberto é exatamente para você, desse pergaminho da gente, como se a gente estivesse olhando para a nossa vida. Pera lá. O que eu preciso harmonizar? Tá aqui, eu vou olhar de frente para isso. Mas teve uma pergunta ali que eu achei interessante. Eu não vi o nome. A mãe diagnosticou como autista, mas não leva no psicólogo. Olha, se está te trazendo desconforto, busque esse caminho. Porque, na realidade, mãe, legal, mas então vamos verificar um outro psicólogo, porque o diagnóstico não é um papel que a gente vai falar assim,
agora eu posso falar a verdade que todo mundo tem que aceitar, agora eu posso exigir que todo mundo tem que aceitar. Não, vai te dar um norte. Por exemplo, uma das coisas mais lindas que eu vivi foi depois de mais velha, dessa jovem experiente que eu sou, né? 56 anos. Autista da faculdade daqui a pouco, né? Autista. Eu falo que a minha mãe virou meu ratinho de laboratório agora que eu pesquiso sobre deficiência e comunicação. Olha, Ih, eu perdi. Não, pois é, você tá com 56 anos. Ah, tá. A coisa mais linda que teve. Então, eu com 56 anos, minha mãe com 70 e alguma coisa. E nós duas, achando lindo que agora a gente podia se entender. Ela passou a me entender nas minhas especificidades e cobrar menos de mim. Cobrar em qual sentido? Às vezes a mãe me explicava coisas que ela é muito fera em abstração, em caminho, e eu não conseguia. E eu me sentia muito burra. Agora dá para entender, eu não raciocino como ela. Então foi lindo ver minha mãe buscando um jeito de se comunicar comigo. E eu também, sabendo que o cérebro da minha mãe é diferente do meu, também percorrendo o caminho para tentar entender o lado da minha mãe. Embora, cá para nós, para mim, ela está com o pezinho mais dentro do espectro do que ela pensa. Talvez um fenótipozinho, né? Mais uma pessoa que falou das estereotipias que estão demais. Ô, gente, o autista... E você tem carinha de 30, viu, mamãe? Oh, amei, Jamília, muito bom. Gente, vocês pensem para um autista, o que traz, o que o ser humano quer? Segurança, né? Eu quero ter segurança nas coisas que eu faço, pá. O autista também, só que tudo com o autista, a intensidade é bem maior. Então, esse momento que a gente vive, se tira a segurança da família em 10, tira do autista em 1000. Se eu não sei lidar com aquilo, se eu não estabeleço uma relação com aquilo que eu não estou conseguindo lidar, eu fico todo sobrecarregado de pensamentos, de sensações sensórias, porque, por exemplo, eu preciso ir na casa de condomínio da minha mãe. Lá, só de eu chegar lá, eu já me descanso. Descarrega o excesso de estímulos aqui da cidade. Dá pra caminhar, tem contato com a natureza. Aí vocês imaginem um menino que está num apartamento e ele não está descarregando. É como se ele precisasse colocar o pé na terra, igual do raio, né? Pumba, agora eu vou... Para neutralizar, eu tenho que ir para a terra. No sentido simbólico. Aí ele vai buscar alternativas para se equilibrar. Eu ontem, tem anos que eu não faço isso. Eu falei, peraí, Victor, você tá me aborrecendo. Foi muito forte. Eu não estou conseguindo. Eu não tenho anos que eu não faço isso. E ontem eu fiz. Você faz assim, só faz mais sutilzinho. Dedo duro. É que eu faço mais sutil e às vezes eu nem me apercebo que eu estou fazendo. Assim. Então, mas ontem foi muito. Aí, como que eu vou lidar com isso? Quando a estereotipia pode ser, inclusive, uma coisa que pode prejudicar os vizinhos, que pode prejudicar a própria pessoa, o andamento da família, necessariamente a gente vai ter que descobrir um outro caminho para descarregar. Por isso que eu falo da questão da respiração. Tem gente que é com banho, tem gente que é com atividade nova, tem gente que é colocando música e dançando pra caramba. Essa quarentena eu ressuscitei aquela música antiga. Tina Turner, Kelly Clarkson, Whitney Houston. É só coisa boa. E engraçado que o Victor, em alguns barulhos, ele é hipossensível. E eu sou hipersensível. Ô, gente, vocês não têm noção. É um inferno aqui em casa. Mas ainda bem que o Victor é muito compreensivo. O Richard tá falando que ele é maravilhoso. E o Victor realmente é compreensivo. Porque tem hora Obrigado, Richard. Tem hora que ele percebe que eu tô... Que realmente... Eu nem sei o que tá me irritando, eu começo a me irritar e ele vai pro quarto. Eu acho bem bacana. O Victor bota muito reparo em mim e isso é muito bom. E Janaína, você tá falando eu danço muito. É uma coisa que eu, inclusive, me afastei disso. Mas uma coisa que me desestressa completamente e que me libera energia...
acumulada é a dança. Então, dançar. E quanto mais louca você parecer, melhor é. É verdade, por isso que eu transformo as minhas estereotipias, meus destinos em dança. Porque não é a dança, né? Essa dança aqui. Não é uma preocupação técnica de dançar maravilhosamente bem e tecnicamente perfeito. É uma dança. Tem que ser uma estética que você vai aprendendo a criar, mas que é muito divertida, assim, pra você. Que você vai espontaneamente. Pois é. Então, assim, a gente, na realidade, o que faz a gente saber qual que é o melhor caminho? É que na hora que a gente está muito estressado, a gente não bota reparo no outro. Na realidade, o outro sempre dá indício pra gente. Até na questão da inclusão. Por que a inclusão é tão difícil? Porque a gente está acostumado e quer ver o padrão, que eu não sei quem fez esse padrão. Mas se a gente botar reparo no outro, fica muito mais fácil. Por exemplo, na minha convivência, tem pessoas que eu amo e que eu tenho muita dificuldade com o jeito delas. E aí, o que pra mim tem que ficar bem centrado? Eu amo. O tesouro do coração está resguardado. Eu sei. Então, aí fica fácil de eu exercitar a empatia, que não é colocar a Selma no lugar da fulana. É tentar ver a fulana como fulana naquele lugar. E não é fácil, mas é um dia de cada vez. A gente vai exercitando e vai melhorando. A TT... Nossa, meu miopia. TT Labis... Por menos os 2000 vão estar assim. Eu gosto bastante de televisão, então agora estou assistindo programas de culinária e novela de chocolate com pimenta. Nós também adoramos televisão, cinema. A gente tem agora não está dando para ir para o cinema, né? Mas a gente tenta evitar um pouco o contato com a tela o tempo todo. Até falei com a minha mãe, esse negócio de assistir televisão por celular não é legal, viu, mamãe? Tá me proibindo, gente. Porque eu adoro assistir meu seriado. E foca em cada seriado, uns seriados ou médicos, aqueles de hospital, ou policial. Suspense. Investigação, detetive, adoro. A Keila perguntou se eu gosto de abraço apertado e o Victor gosta de abraço apertado. É uma coisa engraçada porque, assim, quando você é hipossensível, você tem que sentir a pressão. Eu gosto principalmente... Tem duas pessoas que eu gosto de abraçar muito. Talvez por ter mais proximidade, por serem mais fofinhas, que são o meu pai e a minha avó. Adoro, até esganar quase o abraço. Então, na realidade, essa questão do abraço para o autista, você tem que... Mas eu gosto das pessoas em geral também. Assim. Você tem que verificar a questão do ser hipo ou hiper, porque hiper, ele pode gostar, mas ele não consegue. Mesmo que ele goste. A gente vai aprendendo com o tempo também, né? O hipo, ele já quer. Só que tem uma coisa, por exemplo, que eu sei de mim. Eu fiz até terapia do abraço, se vocês querem saber, porque eu descobri que abraço é tudo de bom. Assim. Mas eu preciso de ter sintonia. Então, assim, é preciso para o autista ele ter sintonia para ele se sentir confortável. Então, assim, abraço de alguma pessoa que eu não tenho sintonia realmente é muito estranho no meu corpo, porque é como se eu já fizesse um esforço, às vezes, para o meu corpo se acostumar a um abraço, e de uma pessoa que eu não tenho sintonia é simplesmente impossível. Então a Rosaquel tá falando assim que eu gosto do abraço dela. Realmente, porque tem sintonia, tem uma empatia, mesmo tendo sido visto poucas vezes pessoalmente, tem essa sintonia. Agora eu vou contar uma coisa pra vocês, que a mãe tá aí e não vai me deixar mentir. É sobre mim? Ô, gente, quando eu tô arrumando casa, escuta também, quando eu tô arrumando casa, ou quando eu tô trabalhando, principalmente que eu tenho que me deslocar de um lugar pro outro, me deixa, que eu tô focada. Aí, o que acontece? Aparece na minha frente, de repente, não mais que de repente. Aí faz assim. Sou eu. Me dá um pavor, porque na minha cabeça já tá tudo centrado. Eu quero isso, vou pra ali. Eu preciso de um abraço, de afeto. Eu sou uma pessoa movida a afeto. A sua tia Lúcia, inclusive está assistindo a gente. Sua tia não, nossa tia, né? Também conta com minha tia. Ela falou assim, e os beijinhos do lado? Acho que ela está se referindo ao fato de ter que beijar num lado do seu... No meu caso... Eu tenho uma coisa que eu despisto com os outros, mas eu vou contar aqui pra vocês. Quando me beijam desse lado, essa pressão que eu senti aqui causou uma sensação que eu tenho que imediatamente sentir essa sensação desse mesmo lado.
Então, assim, eu quase morro quando a pessoa me dá um beijo aqui e o outro esse lado aqui. Aí, ó, eu tenho que fazer assim, normalmente eu faço assim para sentir uma pressão para igualar a coisa. Isso é muito chato pra mim, mas eu sou assim desde sempre e despisto. Por exemplo, tô subindo uma Mesmo escada. quando é comigo, né? Que quando eu era criança, cada situação engraçadíssima que eu lembro disso. Mão gelada. Não gelado, não suportava. E eu chegava como criança. Ele já tinha 1 ano e meio, tava andando há pouco tempo, chega e coloca aquela mão gelada em mim, e o toque do gelado realmente é pavoroso. Nossa, eu só vi o menino assim, rolando lá pro... Eu era uma criança, gente. Aí, a minha sogra ficou horrorizada com a mãe que eu sou. Mas não tem jeito, né? E pensar que eu, quando criança, muito pobrezinha, dormíamos minha mãe e as 3 filhas na mesma cama de casal, e eu pedia à mãe, a mãe abria as pernas e eu colocava meu pé gelado entre as pernas da mãe, quentinha. Aqui, 2 coisas que eu queria falar. Primeiro, um beijo pro pessoal aí de Guanambi, Bahia. Aqui acompanhando a gente tem a Sandrelli e a Adriana. Muito obrigada. É um lugar que a gente tem um carinho especial, o Guanambi. E a Camila Feldberg está comentando que tem umas coisas parecidas assim também. Gente, a Camila é minha professora de inglês. E alguém perguntou sobre a rotina da quarentena. Uma coisa que virou meu hiperfoco e não era a questão do inglês. Eu sempre tive birra de inglês. Aprendi inglês porque era obrigado. Eu usei estratégia de guerra com ele. Porque me fez muita falta. Ai, Patrícia Joe, te amo, linda. Eu usei estratégia de guerra, porque na minha profissão de jornalismo me fez muita falta. E eu padronizei lá atrás, porque eu não tinha condição de fazer o inglês, que eu estava com 23 anos, eu já podia pagar, que eu já trabalhava, mas que já tinha passado da hora. Para mim, todo mundo que aprendia inglês, aprendia na infância. E isso foi me dificultando. Você tirou isso, não, tudo bem. Eu achei que era assim, porque o que eu observava era assim. A gente tem essas coisas mesmo. Aí, o Victor não queria fazer inglês. E eu falei assim, meu filho, tudo na vida você pode negociar comigo. Inglês, não. É estratégia de guerra. Ou vai ou vai. Aí veio a Camila agora e simplesmente transformou a minha visão do inglês. Eu já tenho fluência, né? Mas eu tenho algumas coisas de vocabulário, gramática. Ai, aluno perfeito. Ai, que linda. Professora perfeita, está um aluno perfeito. Aí eu fico Ai, Carline. Beijo, Carline. Amo também. E aí eu fico assim, pensando que muitas vezes a gente, essa forma padronizada de ensinar, a gente tem que pensar que não é bom nem para neurotípico, né, gente? A gente dirá para a pessoa autista. Talvez as pessoas diferentes do mundo estejam aqui para a gente perceber que todo mundo, nas suas particularidades, precisa ser atendido melhor. E a Camila é tão engraçada. Ai, Camila, espero que vocês não fiquem com raiva de eu contar isso, não. Conta. Mas ela chega quando eu estou fazendo mestrado, né, em comunicação social, quando eu vejo lá a aula, um tanto de artigo em inglês sobre o tema da minha pesquisa. Essa Camila, gente, ela tá no nosso canal. Tem programa com ela lá, vocês podem procurar. Mas a Camila, ela desestabiliza, porque a Camila, ela é inteligente em português e em inglês, sabe? Ela é genial. E ela é uma pessoa interessante, aí é gostoso conversar com ela. Aqui, um beijo para a doutora Liubiana, falando assim, Victor, sempre muito inteligente e dedicado, parabéns. Doutora Liubiana, sou seu fã e super indico o seu trabalho. E eu fico com ciúme, que eu também sou fã. Alguém perguntou do ciúme lá. Nossa. Aqui, ó, Patrícia, Keila falando que te adora, viu? Tô com ciúme também. Aqui, Pra quem fala que a gente não é ciumento, nós somos ciumentos pra caramba, né? Gente, uma coisa que eu sempre falava e nunca entendia, eu nunca tive ciúme de namorado, de marido, nunca. Mas de amigo eu tenho, vocês acreditam? Eu acho que agora explica. Eu acho que não é fácil. Eu consigo fazer muita amizade, mas eu sou difícil de manter. E eu não sou uma boa amiga. Porque eu te amo. E eu lembro de você, você pode ter certeza que eu oro por você, mas eu não ligo. Ai, lindinha, da doutora Liubiana, falando que também é sua fã. Aqui, eu não ligo porque, assim, por incrível que pareça, né? E vocês podem achar assim, não, mas eu sou daquelas que não sei quando que eu tenho que desligar o telefone, quando que a conversa já deu, então telefonar pra mim é muito complicado. Ou então eu disparo a falar igual uma louca, né? Ó, Victor
Victor, Selma, eu estava na Câmara Municipal de São Paulo falando sobre autismo. Do nada, um autista veio me abraçar. Pois é, então não tem jeito de a gente padronizar ser humano, né? E autista é ser humano. A Carlen, são inspiração. Ai, vou lá. Doutora Libiana, você é uma lutadora. Aqui, a Patrícia John falando uma coisa que eu sei bem. Olha aqui, eu também sou ciumenta, Keila. Sou fã da Selma e do Victor. Ela é ciumenta mesmo. Ô, gente, é muito delicioso. E aí, na minha vida, mesmo quando eu não sabia que eu era autista, eu encontrei pessoas feito a Patrícia, mesmo a minha família, minha mãe, que eu amo, que aí não sabia nada de autista, não sabia que eu era autista, mas sabia de gente, né? Eu acho que esse é o ponto. Quando eu falei da Camila hoje mais cedo, ela é super inclusiva, não é porque ela entende tão profundamente assim de autismo, não, embora a Camila já é mestre em design, está se formando em medicina, é uma pessoa com um currículo muito vasto, ela entende de bastante coisa, mas assim, não é o foco dela a questão do autismo. Mas ela entende de gente e de educação. E aí, isso flui para perceber, para debruçar um olhar sobre o outro e entender como responder a isso, né? O Victor falou essa semana comigo uma coisa que eu falei assim, gente, que legal isso. O Victor falou assim, nossa, mamãe, tinha tanta coisa que lá na infância. Ele falou assim, ó, os profissionais deviam de ouvir mesmo os adultos autistas. Tinha tanta coisa lá na minha infância que era rotulada assim, que, poxa, não dá. E eu mesmo achava, porque a época eu tinha muita dificuldade. E aí a gente vai crescendo, a gente vai vendo que a gente consegue tirar tanta coisa de letra. E aí vai tendo essa evolução, o cérebro continua o mesmo, mas a pessoa vai conseguindo, né, as estratégias para lidar com tudo. Aí vira alguém e fala assim, nossa, Vitor, você tem certeza que você é autista? É tipo isso. Mas eu tava pensando nisso até com relação a uma questão, que eu tinha uma rigidez louca quando eu era criança. E assim, tipo, eu não vou lembrar o exemplo que eu citei. Eu também não lembro. Mas era tipo assim. Uma vez eu sou crítico de cinema, né? E quando crítico de cinema você tem que dar nota de 0 a 10 pro filme. Para um filme, ou de 1 a 5, dependendo do veículo. Aí eu dava uma nota de 0 a 10, mas uma vez eu li que se um filme não era original, portanto a nota seria 6. Um outro crítico falando. Eu pensei assim, não vou dar. Se um filme não for original, eu não vou dar nota maior do que 6. E tem outros critérios para avaliar, né, gente? Um filme e tudo. Ele fechou naquilo. Então tinha filmes maravilhosos com nota 6 e outros que eram mais originais, na minha visão, que eu dava nota maior, embora não sejam tão bons. É um exemplo meio doido, assim, bem específico da minha área, mas se mostra que a gente. Que coisas ficaram uma rigidez enorme com coisas bobas, assim. E por falar nisso, um adendo muito importante. E depois vai passando isso. Eu vou até responder depois, o Victor perguntou a Flavinha perguntou se você fez jornalismo inspirado por mim. Mas uma coisa muito legal que eu vou falar para vocês de cérebro rígido. Eu e o Victor, eu também tenho acompanhamento psiquiátrico, acompanhamento psicólogo. Psicólogo eu tinha desde já muito antes do autismo. De saber do autismo. Aí a gente começou a perceber que tem hora que a nossa comunicação é tão disfuncional que a gente às vezes discute algum assunto com mediação ou do psiquiatra ou da psicóloga. E a gente já descobriu que às vezes a gente briga, embora os dois estejam falando a mesma coisa, mas como não é do mesmo jeito, a gente não tinha percebido. A Lúcia está perguntando por que o banner está virado. Na realidade é uma questão da filmagem mesmo, do espelho. Sabe por que a ambulância é escrito diferente? Porque o espelho espelha as coisas. Tem algumas coisas que você podia, que dá para corrigir isso, mas no nosso caso eu não corrigi, então tá espelhado. Igual quando você vê ambulância escrito errado, quando você olha. Mas por quê? Se alguém vir do carro, do retrovisor, vai ler a ambulância certinho, porque fica espelhado. Que legal, o Vitor tá falando que também chama Victor, né? E o nome dele, o sonho dele é ser jornalista ou dublador. E alguém tinha perguntado se eu escolhi jornalismo em função... Inspirado é uma boa palavra, acho que sim. Ninguém não fala assim, Victor, faça jornalismo, até porque tem aquela coisa de jornalismo não dá dinheiro, aquela coisa.
Gente, quem dá dinheiro é pai e mãe. Toda profissão, igual os memes que vocês veem por aí, é bem real nesse ponto. Quem dá dinheiro é pai e mãe. Jornalismo, como toda profissão exige esforço, dedicação, existem vários caminhos para lidar. E eu admirava muito o que a minha mãe fazia, então eu segui o rumo dela. Aqui é a Sarinha Nonaka falando que amou a blusa. Gente, infância autista. Graças a Selma procurei ajuda e hoje tenho qualidade de vida. Vocês não têm noção. Você não tem noção do como isso é importante para mim. Porque parece assim, vocês veem que eu estou mais agitado porque a gente fica nervoso. Esse é o nosso nervosismo. É porque se expor não é fácil. Mas vale tanto a pena se a gente, a pena e aprenda se a gente percebe que a gente pode contribuir. Puxa vida, obrigada pelo retorno. Maravilhoso mesmo, fico muito grato. Nossa! A Rejane, como sempre, se a cara de Rejane, Mundo Pedro Feliz, recomendo esse Instagram, muito bacana. Fiquem atentos, a live desliga quando der 1 hora, eu não tenho a menor ideia. Fala 5 minutos. Passou isso tudo já? Passou, achei que eu ia controlar aqui, mas não. Eu me envolvi demais. Aqui, o Vitor tá falando assim, gosta de jornalismo porque aprendeu a falar com telejornais. Muito bacana as estratégias que a gente usa mesmo. A comunicação, o jornalismo e a comunicação de um modo geral foi o que me ajudou também a entender as pessoas, como elas funcionam. Eu acho que, não sei, você pode estudar muito bem nisso se você descobrir essa afinidade no futuro. Gente, estão mandando encerrar, mas eu acho que eu gostei e vai ter mais, viu? Vocês podem mandar sugestão de que assunto que vocês querem que a gente fala, porque nós vamos falar. E dia 18 de maio estreia Mundo Autista no YouTube. A nova grade. Repaginadíssimo. Nossa, eu acho que eu vou até salvar esse vídeo porque eu quero ver tudo. Gente, não tem noção do tanto que vocês são importantes pra gente. E como que eu amei abrir nossa casa pra vocês. Ó, beijos e queijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até e mais. ó, linda. A gente briga, mas a gente também se ama. Tchau, tchau. Obrigada. Encerrar. Tchau, tchau. Tem certeza que deseja encerrar? Encerrar vídeo. Deseja encerrar seu vídeo ao vivo? Encerrar vídeo.